Como organizar os teus treinos na preparação para uma prova. Então eu sou Diego Birriel, treinador de ciclismo, estou me preparando para o Grão Fundo de novembro e vou estar sempre trazendo aqui um pouquinho da minha preparação e muito conteúdo, né? Então a ideia é sempre estar passando um pouco de conhecimento para que você também possa se preparar bem para a sua prova. Então existem duas regras bem práticas que eu uso para organizar os meus treinos e os treinos dos meus atletas. E eu vou estar trazendo hoje para você. Mas agora deixa eu ir embora, que senão eu vou atrasar o pessoal lá. Vamos conversando durante o treino, vamos que vamos. Hoje vai ser um treino longo com alguns estímulos de Z4. Então é um treino um pouco mais livre, digamos assim, porque não é tão controlado, estímulo e intervalo. Então o que vai determinar o tamanho dos estímulos é o tamanho da subida, porque depois do aquecimento, né, durante a parte principal do treino, todas as subidas é para ser feita em Z4 e isso tem um motivo para acontecer, não é aleatoriamente, né? Hoje vai ser um treino longo com toda a subida em Z4. Não, ele é um treino que está dentro de uma semana, está dentro de uma preparação. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então já deixa eu falar da primeira regra. E a primeira regra é do menos específico para o mais específico. Por exemplo, vou dar o exemplo dessa minha semana que eu tô agora, desse bloco que eu tô agora. Eu tenho 3 treinos de qualidade. Um treino que visa desenvolver força, então é um treino de cadência baixa. Um treino de força e de resistência, então é um treino de subida, já numa cadência cadência preferida do atleta, né? E esse treino mais longo, com alguns estímulos em Z4. E aí você conseguiu pegar a lógica? Então, o primeiro treino de qualidade da semana, que é na terça-feira, foi o treino de cadência baixa. Então ele é um treino que tem uma especificidade baixa, né? Porque quem que vai andar, por exemplo, numa prova, numa cadência de 50 RPM? Não vai. Mas ele tem um potencial de desenvolvimento de força muito grande. Então eu preciso fazer ele. Então meu treino de terça-feira é o treino de cadência baixa. Na quinta tem outro treino de qualidade, que é o treino de força e de resistência. Então ele é um treino também com estímulos de 2,5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, depende da fase, né? Onde o atleta vai se manter em Z4, então uma intensidade no limiar. E o objetivo é fazer a subida toda, o estímulo inteiro, na cadência, sem mudar a cadência. Então coloca uma cadência no começo do tiro e mantém a mesma cadência até o final. Já é mais específico porque trabalha o gesto competitivo, realmente é na cadência de prova. Só que não é tão específico porque qual prova que vai ter 10 subidas, por exemplo, de 4 minutos seguida, uma da outra? Não tem, mas é um treino que tem um potencial de transferência muito grande. E o treino do final de semana, que é esse treino que nós estamos fazendo hoje, que é um treino onde o objetivo dele é ganho de volume, acúmulo de volume, né, de treino, só que com alguns estímulos em Z4 que são determinados pelo terreno. Então fica muito específico, porque na prova que você vai encontrar isso. Você não vai poder fazer um estímulo de 3 minutos e parar se a subida não terminou ainda. Então você se obriga a terminar, a fazer toda a subida, né, mantendo a intensidade. Então, primeira regra é essa. Quando for organizar o treino, né, do menos específico para o mais específico. E isso não é só na semana, mas no planejamento da preparação. Então, assim, quanto mais longe da prova, mais você pode brincar com esse tipo de treino que não é tão específico. Quanto mais perto da prova,
menos espaço você tem para colocar esse tipo de treino. Quando chega mais próximo, é mais distância da prova, ritmo da prova, né? Então, primeira regra, do menos específico para o mais específico. E agora vamos lá, que eu já perdi, já matei, né? Metade dessa subida aqui só conversando. Desculpa, vamos que o treino não acabou ainda. Foram 72 quilômetros, 2 horas e 43, percurso bem ondulado, com bastante subida. Vamos lá. Quase terminando meu treino aqui, vamos falar da segunda regra. A segunda regra é um pouco parecida com a primeira, só que não. A regra é, sempre coloque o treino mais intenso primeiro. Como assim? Então digamos que você vai fazer numa semana um treino de sprint e um treino de limiar. Você vai colocar primeiro o treino de sprint e depois o treino de limiar, tá? Isso é por quê? Porque para o treino de sprint você precisa recrutar mais fibra muscular e essas fibras musculares precisam estar frescas, precisam estar descansadas, senão você não vai ter qualidade. Para o treino de limiar, que é um treino mais intenso, mas é mais constante, você acaba que não recruta a mesma quantidade de fibras musculares que você recrutaria no treino mais intenso. Então assim, se vai colocar na semana, né, já organiza sempre o treino mais, se você quer ter qualidade, né, o treino mais intenso antes do treino menos intenso. Claro que toda regra tem a sua exceção e nós vamos falar sobre as exceções, né, mais pra frente, ao longo da preparação, tá? Mas se você seguir essas duas regras, você não vai errar no seu treinamento e provavelmente você vai conseguir fazer uma boa preparação também para sua prova. Agora, qual treino escolher em que momento? Isso é uma coisa que é importante, né? Porque não existe treino bom e treino ruim. Existe o treino que está fora do lugar. Se você fizer um treino, por exemplo, de cadência baixa perto da prova, ele vai ser um treino que vai ter uma adaptação ruim para o que você deseja. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, né? Então, se você se interessa pelo tipo de vídeo, por esse tipo de assunto, né, que é evoluir no ciclismo, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que estão por vir. Hoje o treino foi bom, vai fechar, tô chegando em casa, né? Logo tô chegando em casa, mas deu 3 horas e 45, 98 km, 99 km vai dar, mais ou menos, com bastante qualidade. Então, percurso com bastante subida. Eu acho que deu nesses quase 100 km, subida total de 1.625. Então, percurso com bastante subida, deu para fazer bastante força no treino. E é isso aí. Agora é recuperar, né? Se alimentar, descansar. Amanhã tem mais e segunda-feira começa um novo microciclo, uma nova semana. Beleza? Vamos que vamos.